Olá, vestibulando, olá, concurseiro, tudo bem? Aqui é o professor Átila Almada e você está na playlist Gramática e Texto do nosso canal da Almada Consultoria. O assunto de hoje é um assunto muito interessante e cada vez mais recorrente em vestibulares e em concursos, que é gramática aplicada. Muitas vezes você vai dar uma olhada lá nos conteúdos que você deve estudar e ver essa expressão que se pergunta, afinal, que raios é gramática aplicada? E o vídeo de hoje está aqui para responder a essa dúvida. Então, me acompanhe. Bom, boa notícia para quem morre de medo da gramática. Conjunção, oração subordinada, coordenada, regência. Não tem mais que decorar por decorar. A gramática aplicada, ela toma o lugar daquela decoreba pura, sabe? Vomitologia de regra, lista de conjunções, lista de regências, listas de preposições, como aquelas listas que você colava no seu mural ou às vezes botava com um durecão lá na parede do quarto para poder estudar. Isso não existe mais. Aliás, quase não existe mais. Alguns concursos, infelizmente, ainda cobram algumas coisinhas de gramática pura, mas isso tem diminuído bastante. Nos vestibulares, a gramática pela gramática, a gramática pura, deixou de ser cobrada já faz tempo. Às vezes aparece pontualmente em uma ou outra questão, nos concursos ainda é um pouquinho mais recorrente. Mas, de qualquer maneira, o predomínio hoje é da tal da gramática aplicada, o que significa que a decoreba não funciona mais. Porque se você decorar e não souber aplicar o que você decorou, tanto faz como tanto fez, você não sai do zero, não responde à questão proposta. O que entrou no lugar, então? A gramática pura é aquela, como eu disse agora há pouco, né, no slide anterior, que exige de você apenas a decoreba de funções, nomenclaturas, dados que parecem não ter sentido. Quer dizer, você decora, vê um exemplo, funciona no exemplo, passa para o próximo. É assim que muita gente aprendeu. Decorou, viu o exemplo, passou para o próximo, decorou, viu o exemplo, passou para o próximo e por aí foi. Na verdade, isso não está acontecendo mais. Então, agora, a gramática aparece? Bom, claro que aparece. É necessário conhecer a norma padrão, a variante padrão, mas veja bem, conhecer não é decorar. Você precisa entender a gramática em função de textos. Que textos? Os textos que circulam na sociedade. Então, eu tenho notícias, poemas, propagandas, cartazes, muitas vezes campanhas sociais, enfim, tudo que aparece em jornal, revista ou na mídia em geral, textos da internet, inclusive, podem virar matéria para a questão do seu vestibular ou para a questão do seu concurso. A gramática aplicada é justamente essa relação que existe entre a variante padrão, entre as regras e as maneiras pelas quais essa regra circula, ou seja, como a gramática se aplica em uma propaganda, o que eu preciso saber, o que eu posso deixar um pouco de lado em prol da minha mensagem, ou quando eu posso abrir mão de uma certa rigidez, quando eu devo ser mais rígido em relação à gramática, como gramática funciona em um poema, e aí no poema você tem toda a questão da versificação junto. Então, a gramática em função de tipos e gêneros textuais, ou seja, a gramática como ela realmente acontece, que é dentro dos textos, é o que a gente chama de gramática aplicada. Basicamente, não aparecem mais aqueles exemplos prontos, exemplos criados para você responder a um item. Não se quer mais isso. Eu tenho um exemplo, você responde a certa. Eu quero analisar a circulação de textos e como a gramática funciona nessa circulação. Isto é gramática aplicada. Vou mostrar para você um exemplo de uma questão que já se tornou clássica, uma questão da FUVEST, que tem mais ou menos uns 20 anos, e é uma questão de primeira fase. Claro que a gramática aplicada, ela se amplia na segunda fase, já que a questão é escrita. Mas como esse é o nosso primeiro contato com o assunto, eu trouxe uma questão de teste para você ver como, mesmo assim, é importante entender muito mais do que a regra. Vamos lá. Olha aí a questão. Considerando-se a relação lógica existente entre os dois segmentos dos provérbios adiante citados, a lacuna não poderá ser preenchida corretamente pela conjunção mas apenas em. Então, olha como essa questão já me exige muito mais coisas do que a vomitologia de regras, mas ao mesmo tempo me favorece pela interpretação da relação textual. Relação lógica é o quê? Os provérbios, eles são normalmente
duas orações, é uma relação entre duas afirmações, certo? Orações de que tipo? Orações coordenadas, ou seja, orações que são independentes e que, para formar um sentido, eu coloco em relação. Por exemplo, morre o homem é uma coisa, fica a fama é outra. São duas orações que poderiam existir e que têm sentido de maneira independente, mas eu as coloco em relação à morte do homem com a permanência da fama. Então, isso é uma relação lógica, primeiro ponto. Depois, eu tenho uma lacuna. Originalmente, os provérbios não têm conjunção, não tem conectivo. O provérbio é: morre o homem, fica a fama, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, amigos, amigos, negócios à parte, a palavra é de prato, silêncio é de ouro, reino com novo rei, povo com nova lei. Porém, todavia, contudo, a FUVEST cria essa lacuna e diz: olha só, dentro dessa lacuna que eu criei aqui, pode haver uma conjunção mas, exceto em. Por que exceto? Porque ele diz: a lacuna não poderá ser preenchida. Então, olha só mais duas coisas que a FUVEST coloca para a gente. Primeiro, eu tenho que entender que existe uma relação lógica e que, embora no provérbio original não haja conjunção, ela pode ser aplicada mantendo-se o sentido. E em apenas um deles, o sentido não se mantém. Qual sentido? Aí vem o segundo ponto, o sentido da conjunção mas. Muito bem, qual é o sentido da conjunção mas? Se você é aquele adepto da decoreba, você decorou que mas é uma conjunção coordenativa adversativa. E aí, se você decorou que mas é uma conjunção adversativa, você não sai do lugar. Bom, o que é adversativa? Lembrou de adversidade? O que é adversidade? É uma coisa que acontece ao contrário daquilo que a gente pensava, certo? Certo. Muito bem. Conjunção adversativa, portanto, é aquela que estabelece entre duas orações independentes, entre duas orações coordenadas, uma relação de contrariedade. Então, basicamente, o que a FUVEST está perguntando para a gente? Olha só a gramática aplicada funcionando totalmente aqui. Entre estas orações, 4 delas podem ter uma relação de contrariedade. Qual é a única que não tem? É isso que a FUVEST quer saber. E essa relação de contrariedade, de oposição, é representada aqui pela conjunção mas. Poderia ser porém, todavia, contudo, o sentido seria o mesmo, mas a FUVEST escolheu o mas. Depois que a gente entendeu tudo isso, é que a gente começa a olhar para cada período, para cada conjunto aqui de duas orações, e vamos tentar entender em quais é possível pensar em uma relação de adversidade. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no primeiro período. Morre o homem, fica a fama. Posso colocar o mas? Sim, posso. Por quê? Morrer e permanecer, caso eu coloque essas duas ideias em relação, elas são opostas? São. Uma vez que morre o homem, nada deveria permanecer. Morreu, acabou. Se algo permanece, a permanência é oposta, é contrária, é adversa à ideia de morte. Então, muito bem. Morre o homem, mas fica a fama. Tá certo, é uma relação possível. Segundo provérbio, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Neste segundo provérbio, é um pouco mais fácil entender a relação de adversidade, de contrariedade, porque as duas expressões iniciais são opostas, as duas expressões iniciais de cada oração, por fora e por dentro. Dentro e fora são antônimos, portanto, se são antônimos, são contrários, funciona aqui também a conjunção adversativa, funciona o mas, e eu posso dizer sem medo de errar, por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. O item C, amigos, amigos, negócios à parte. É um pouquinho mais complicado, porque aí a relação semântica, a relação de sentido, ela fala mais alto. Eu não tenho uma oposição clara, uma oposição mostrada na frase, como no B, entre fora e dentro. Mas existe uma oposição? Existe. Quando se diz amigos, amigos, negócios à parte, o que se quer dizer? Que a amizade deve ficar para um lado e os negócios para o outro, ou seja, a amizade não deve se misturar aos negócios. Eu não sou amigo, mas faço negócios com uma pessoa, ou eu sou amigo, mas não faço negócios, certo? Ele separa a amizade de negócios. Então, não é uma oposição absoluta, é uma oposição relativa, mas é uma oposição. E, em sendo uma oposição,
permite o uso da conjunção adversativa mas. A letra D, a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Outra oposição relativa, prata e ouro, mais uma oposição, digamos assim, mais absoluta, uma oposição mais comum aqui, que é palavra e silêncio. Eu tenho duas oposições, na verdade, prata e ouro relativa, e uma oposição mais próxima do que seria absoluta, que é palavra e silêncio, falar e calar. Então, assim como na letra B, é uma alternativa mais fácil de responder e de entender por que se aplica a conjunção mas, por conta da oposição entre palavra e silêncio. Quando se diz que a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro, se diz, obviamente, que o silêncio vale mais do que as palavras. Se nós já temos as 4 primeiras alternativas em que se aplica a conjunção mas, obviamente ela não se aplica na quinta. Mas vamos entender por quê. Reino com novo rei, povo com nova lei. Este é o provérbio. Reino com novo rei, povo com nova lei, sem conjunção, sem conectivo. Eu tenho uma relação de contrariedade, uma relação de adversidade? Não tenho, gente. Por quê? Porque aqui eu tenho uma relação de conclusão. Se muda o rei, se muda o governo, é óbvio que mudam as leis. Uma coisa leva logicamente a outra, não há uma oposição. A segunda frase conclui o que se diz na primeira. Portanto, eu posso dizer reino com novo rei, logo povo com nova lei. Reino com novo rei, por isso povo com nova lei. Ou reino com novo rei, portanto, povo com nova lei. Se eu posso completar com logo, por isso e portanto, que são conjunções conclusivas, obviamente aqui não serve o mas e a resposta é a letra E. Percebeu como funciona a gramática aplicada? Há um raciocínio a se fazer, uma coisa muito mais detalhada do que simplesmente pegar uma teoria e aplicar. Não é uma resposta ao item, não é um por um. É um raciocínio em torno da questão, pensar em relações lógicas, em palavras, em relações que nem sempre são tão visíveis, mas que se valorizam e passam a valer pelo contexto. Espero que você tenha entendido bem o que é gramática aplicada. E claro, se você gostou desse conteúdo, é muito importante aqui para o canal que você deixe o seu like, aperte o gostei e acompanhe os nossos outros conteúdos. Aperte o gostei, mas inscreva-se, ative o sininho das notificações. Acompanhe a gente, temos conteúdos de gramática, literatura, redação, dando a maior força para o seu vestibular e para o seu concurso. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço. E segue a gente no Instagram também, @almadaconsultoria. Agora sim, um abraço e até lá.